Olá, querido aluno da FATEG, que é o professor Clóvis, é um prazer tê-lo aqui conosco. Nossa aula hoje é sobre bibliologia e eu quero explicar para vocês os pontos principais daquilo que você irá ter disponível aí no seu AVA, no seu ambiente virtual acadêmico, que é o nosso livro-texto. Então, eu estarei pautando os principais tópicos do livro-texto para que você sinta-se aguçado a buscar mais informações sobre essa disciplina. O objetivo da teologia aqui na FATEG é despertar em você um descobridor, né? Um pesquisador, alguém que está interessado em conhecer mais da teologia reformada. Então, por isso que a nossa aula ela vai ser bem resumida nesses tópicos mais importantes no sentido para o esclarecimento inicial, e assim você poderá ler o livro-texto com todo o seu tempo, com todo o cuidado, e depois procurar, dentro da nossa bibliografia, que está disponibilizada no final do livro-texto, outras fontes para que você continue crescendo aí no conhecimento da fé reformada, tá bom? Então, o capítulo 1, ele já traz para nós aqui uma pergunta disparadora, né, que é: o que é bibliologia? Então, nós temos a etimologia dessa palavra, que vem do grego, tá bom? Ela vem do grego biblion. E nós temos aqui a logia, ou que vem de conhecimento, né? O logos seria o conhecimento. Estudo. E, enfim, aí a gente pode seguir ampliando esse saber. Então, bibliologia, estudo da Bíblia. Essa referência de Bíblia, ela vem por causa do porto de Biblos, que era um porto principal para a exportação de um material utilizado para a escrita, que era o papiro. E logo mais a gente vai falar sobre isso aí, tá bom? Qual que é o objetivo da nossa disciplina? É estudar a origem, estudar a natureza, estudar a autoridade e estudar também a preservação que a Bíblia teve no decorrer das eras. Lembrando que a Bíblia, ela é a fonte de toda a doutrina cristã. Então, o credo apostólico, ele foi desenvolvido de acordo com os ensinamentos bíblicos. A fé cristã é pautada na autoridade da Bíblia, tá bom? Capítulo 2 você vai encontrar a respeito da história. Ela se inicia, por se dizer, né, com Moisés no século 13, antes de Cristo. Moisés, ele será o desenvolvedor, por se dizer, do Pentateuco. Ele começa a narrar a história da origem, ele narra a história da origem de todas as coisas, né, como encontramos em Gênesis. Ele narra a história da formação do povo de Deus, da aliança. Então nós encontramos ali, no início já das Escrituras, a base para o conhecimento, digo, primordial para qualquer ser humano. Porque a Bíblia vai nos ensinar de maneira bem clara e objetiva a respeito da criação. E ela não está muito preocupada com detalhes que muitas pessoas acabam procurando informações e não irão encontrar, porque a Bíblia ela é bem específica no seu sentido. Porém, isso é uma tarefa mais para a exegese hermenêutica, eu não vou entrar por esse caminho, senão a gente perde o foco aqui, que é uma questão mais técnica, tá? Por que uma questão técnica? Porque eu quero passar para vocês que ela foi constituída em um tempo, ela foi fechada no sentido de concluída com seu canon, com seu grupo de livros. Vou apresentar os autores e a respeito do material que foi utilizado. Enfim, esse é o objetivo mais técnico da bibliologia, e o sentido de interpretação nós já iremos aí para a exegese hermenêutica, que é uma outra disciplina. Então o objetivo aqui é a questão mais técnica de entender a sua formação, né, a sua origem, a sua formação e a sua preservação. Uma coisa também importante aqui é que ela
tem 3 línguas em destaque, que são o aramaico, o hebraico e o grego. O que acontece? O aramaico, ela é a língua máter de toda a família dos semitas, dos povos semitas. E o hebraico, ele é um descendente, por se dizer, do hebraico. Assim como nós temos as línguas latinas, nós temos o português, nós temos o espanhol, nós temos o italiano, o francês, o romeno. Essas línguas, elas vêm de uma família de línguas latinas e por isso que muito das nossas palavras são idênticas, porque vêm de um mesmo tronco linguístico. Então, o hebraico aqui, ele é um descendente direto do aramaico. E temos o grego, só que o grego, ele foi, por assim dizer, difundido por causa da expansão do Império de Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, ele, mesmo não sendo grego, ele leva a cultura helenística para os povos conquistados e a língua grega também começa a ser difundida ali nesse período. Então o grego acaba por se tornar uma das línguas bíblicas porque ela vai alcançar esses povos de origem que nós encontramos na Bíblia, o povo hebreu, os povos semitas, aquela região de mundo, por assim dizer, em que essa cultura helenística alcançou. Por isso que o grego entra, só que é o grego koiné, o grego que hoje já não existe mais. Nós temos o grego antigo e temos o grego moderno. O grego koiné, ele não é o grego primeiro ramo do grego, mas ele é o grego do período helenístico, da o ápice da cultura grega, por assim dizer, tá? Aí nós temos também os materiais em que ela foi confeccionada. Nós temos a pedra, talhada em pedra, né? Nós temos o pergaminho, que aí já é um material de couro de animais. Nós temos o papiro. Aí eu falei para vocês a respeito do Porto de Biblos, né, que era um grande exportador desse tipo de planta, por isso que a Bíblia recebe esse nome de Bíblia. Por quê? Porque o papiro ele foi amplamente usado para escrita, que é uma planta. Você também vai encontrar essa informação no seu livro texto. E nós temos também, hoje, o papel e o digital. Então nós temos a Bíblia toda impressa, nós temos o material digital, que muitas pessoas acabam em um simples download, baixando ela no seu smartphone, no seu tablet, no Kindle, ou fazendo a impressão em PDF de partes da Bíblia. Hoje ela está praticamente aí disponível a todas as pessoas, tá bom? E a invenção da imprensa em 1450 facilitou a difusão da Bíblia. Por quê? Porque até então não tínhamos uma imprensa, né? A questão dos escribas, dos copistas, era muito importante para fazer as cópias. Porém, com a imprensa em 1450, Johannes Gutenberg, ele foi um alemão que desenvolveu a imprensa. Isso ajudou demais para que esse livro fosse, então, aí, as suas inúmeras e milhões de cópias, o livro mais lido do mundo, né? Pois bem, no capítulo 3, no ponto 3, você vai encontrar a respeito da revelação. Então, dentro desse nosso cânon bíblico, nós encontramos a parte que vai falar da revelação. E a revelação, quando você tem um livro, você tem que entender que, se você crê que é um livro sagrado, ele foi revelado por Deus, tá? Deus se dá a conhecer ao homem, ele se deu através de manifestações que foram registradas no seu livro. E dá-se conhecer através de 2 tipos de revelações. Primeiro, a revelação geral. Como assim a revelação geral? Você pode também entender como graça geral, graça comum. Quando Deus se revela através da consciência, na consciência dos seres humanos, né? E através da obra da sua criação. Então nós temos referências bíblicas no Salmo 19, em Romanos capítulo 1, 19 ao 20, que trata a respeito da consciência humana e também da obra da criação. O salmista,
Moisés, ele escreve o Salmo quando ele diz assim, de geração em geração, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então a criação, um dia discursa outro dia, e à noite conhecimento. Então, ele mostrando que a criação, ela revela a Deus de forma geral a todos os seres humanos. E nós temos também a revelação especial, que é através da Escritura e por Cristo. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 4, você tem essa referência. Essa parte especial significa essa graça particular, em que Deus se dá a conhecer aos seus eleitos através das Escrituras, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o eleito de Deus, ele é alcançado através da Escritura e, óbvio, através do poder de Cristo, através do poder do Espírito Santo. E a fé reformada, ela baseia-se apenas na Escritura, por isso que você vai identificar, no decorrer dos seus estudos de fé reformada, as 5 solas, e a sola Escritura faz parte das 5 solas, somente as Escrituras sagradas. Nenhum outro livro, nenhum outro autor, a não ser a Bíblia Sagrada. E posteriormente aquilo que é de inspiração divina, de inspiração das Escrituras Sagradas, nós também temos, por exemplo, os estudos da FATEG, os pastores renomados, os mestres, aqueles que inspirados por Deus, por causa das Escrituras Sagradas, também produzem materiais que nós aceitamos para o conhecimento, né, para o nosso desenvolvimento. Porém, quando se fala somente as Escrituras, nós estamos falando que não há nenhum outro livro de fé de uma outra religião que irá ser o nosso norte ou a nossa base para o desenvolvimento da nossa fé. Capítulo 4, você vai ouvir sobre a inspiração. Então, o ato do Espírito Santo guiando os autores humanos. Nós temos aí um termo grego de theopneutos, que significa o sopro de Deus de dentro da pessoa para fora. Então, é a inspiração. O Espírito revela. Isso vem de Deus. É obra de Deus. A Bíblia é infalível e autoritativa. Por quê? Porque se ela fosse falível, ela não seria o nosso livro base, seria um livro falível, seria de inspiração humana, mas ela é infalível, nós cremos nisso. Por isso que ela é a autoridade da igreja. Se ela fosse falível, nós não a teríamos como um livro autoritário, ou seja, aquele que nos guia, que traz os ensinamentos para o povo de Deus. O que diz a Bíblia? O que a Bíblia diz, Deus diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. No capítulo 5, você vai estudar a respeito da iluminação. É o entendimento dado pelo Espírito Santo. Aí, veja só, na inspiração, muitas pessoas falam, a Bíblia não pode ser sagrada porque foram homens que escreveram. Mas nós cremos que foram homens inspirados por Deus, pelo theopneutos, o Espírito de Deus, que foi soprado de dentro para fora, trazendo essa iluminação. Tá? Então, para o conhecimento humano dessas verdades bíblicas, é necessário uma iluminação. Então, o entendimento é dado pelo Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo. Revelar, né, através da inspiração e iluminar através da revelação da palavra. Ele ilumina e ele revela. Obra do Espírito Santo, né? É um ciclo, ó. Ele vai e ilumina, traz a revelação. Revelação Deus comunica, inspiração Deus registra, iluminação o homem compreende. 1 Coríntios 2:12 ao versículo 14 e Lucas 24:45. A canonicidade. Então, cânon significa regra do grego, tá? Nós temos uma regra. E os critérios da autoridade, né, da Bíblia, autoria espiritual, iluminação do Espírito Santo, inspiração do Espírito Santo, autoria apostólica e aceitação pela igreja, porque no Espírito Santo os apóstolos continuaram o ofício de Jesus Cristo e
ela se tornou esse documento sagrado. Ela tem essa validade porque é da ordem de Cristo. Veio e continuou com os apóstolos e a igreja tem como autoridade máxima, tá? O Antigo Testamento ele foi fechado em Jamna, no ano 90 a 118 depois de Cristo, tá? Que é uma região de Israel. Então, o Velho Testamento ele é encerrado ali através da Septuaginta, que teve essa tradução para o grego. Então, a Septuaginta ela traz a revelação do Antigo Testamento e termina ali em 90 a 118 depois de Cristo. E no Novo Testamento nós temos aí a finalização, por se dizer, em 397 depois de Cristo no Concílio de Cartago, que é na Tunísia. Por quê? Quando se fala o fim, estou falando aqui a respeito da conclusão de todos os livros, né? No sentido de esse é um livro de autoridade bíblica espiritual e esse não é de inspiração humana. Então, fazendo essa curadoria de livros, né? Esse é inspirado, esse não, em 397 foi concluído. Tá joia? Pois bem. Nós temos aqui a autoridade das Escrituras, a Bíblia é a regra de fé e prática, a autoridade vem de Deus e não da igreja. E Efésios capítulo 2, versículo 20. A igreja é edificada sobre a palavra. No capítulo 8 nós temos a respeito da clareza. A Bíblia é compreensível para todos os crentes. O Espírito Santo ilumina o entendimento. Salmo 119, 105. O essencial é a salvação a Cristo. Quando se diz que a Bíblia é clara, é no sentido de que, por obra do Espírito Santo, a pessoa vai entender. Se eu falar para você que sem o Espírito Santo a Bíblia é clara, eu vou estar mentindo. Em alguns aspectos, sim, ela é clara, em outros, não. Por exemplo, é muito difícil hoje a pessoa entender a predestinação, mas é muito fácil ela entender a criação. É muito mais fácil a pessoa entender sobre o perdão. Dificilmente ela vai entender sobre céu e inferno ou sobre o Apocalipse. Então tem assuntos que é mais fácil a pessoa de comum, em geral, entender o assunto e outros é muito mais difícil. Então é necessário realmente a inspiração, a revelação, a clareza do Espírito Santo para que a pessoa entenda. Por isso que o Espírito Santo ilumina o entendimento, né? Suficiência. Aqui, no ponto 9, você vai entender a respeito da suficiência. A Bíblia contém tudo o que é necessário à fé, não deve ser alterada, e a igreja deve apenas guardar e ensinar a revelação escrita. Não deve ser alterada. Apocalipse 22, 18, 19. Há religiões que têm um livro a mais, né? Um livro escrito a mais, para dar ênfase às suas teorias. Porém, isso é um ataque direto ao cânon bíblico, porque nós encerramos em Apocalipse, não há necessário outro livro ser incorporado na Bíblia. Preservação. Você já imaginou que muitas eras passadas, vários inimigos da igreja, vários impérios se levantou contra, porém ela continua preservada. E por que ela continua preservada? Porque Deus a preserva, né? Apesar das perseguições, Deus preservou sua palavra. Erros humanos foram corrigidos por escribas fiéis. Mateus capítulo 5, versículo 18, nenhuma letra ou acento passará. Por isso que tem que ser algo de fé. Isso precisa ter fé para entender essas verdades. Porque sem fé vai ser levantado vários tipos de julgamentos que irá trazer questionamentos e a pessoa não vai crer que realmente é um livro sagrado, né? Tradução. A primeira tradução foi a Septuaginta, né, do hebraico para o grego.
João Ferreira de Almeida traduz para o português no século XVIII, lembrando que João Ferreira de Almeida era um missionário calvinista a serviço da Igreja Reformada Holandesa. Mesmo ele sendo português, nós estudamos muito sobre ele lá na especialização, no Master Missionário também. No Master Missionário, se não me engano, com mais ênfase. Ele foi um missionário e responsável por começar essa tradução que viria a ser a Bíblia em português. Começou bem jovem, ali a partir dos seus 14 anos de idade. A tradução é instrumento de ensino, Colossenses 3,16. Até nas traduções, olha que nós temos vários dialetos e idiomas no mundo. Mesmo assim, Deus preserva a sua palavra. Deus é suficientemente capaz de preservar a sua palavra, e Ele tem preservado, e assim preservará até o fim. No capítulo 12 você vai entender sobre a interpretação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso aí nós chamamos de chave hermenêutica. Então não tem como você fazer uma exegese de um texto sem utilizar da hermenêutica. Porque quando você está lendo um texto e fazendo a exegese aqui, você pode entender que há pontos que você precisa fazer essa ligação. Por isso nós chamamos de chave hermenêutica. Por isso que a Bíblia interpreta a ela mesma, tá? Isso significa o quê? Estudar o contexto histórico, literário e teológico. Aí, por isso que no curso de teologia você tem que estudar geografia bíblica, antropologia, as línguas originais, você tem que estudar um apanhado de disciplinas para entender a base da Bíblia Sagrada. Né? Então, das 29 disciplinas que nós temos na FATEG, tudo isso para entender a Bíblia Sagrada. Por isso que a bibliologia é bem importante trazer nessa parte técnica que você vai descobrindo para você entender o milagre que é a própria Bíblia. Atos 8:30 e 35, Filipe explica Isaías ao eunuco. Capítulo 13, você vai estudar sobre a ação do Espírito Santo na Bíblia. Né? O Espírito Santo é o juiz supremo em fé e prática. Não traz novas revelações, mas confirma a palavra escrita. Nós temos referência em 2 Pedro 1:19, 1 Timóteo 4:1 ao 2. O Espírito Santo aqui, ele é o nosso juiz supremo em fé e prática. Ele é o agente que faz o ser humano ter o entendimento. Então, dentro da obra da salvação, entra a questão da pessoa ela ser impactada pelo Espírito Santo. Né? A pessoa ela sofre esse primeiro impacto. Então, isso começa a desenvolver a redenção. A redenção ela é obra do Espírito Santo que leva a pessoa a se render ante a Cristo. Sem o Espírito Santo, não há possibilidade de entendimento. Por isso que o Senhor Jesus disse, olha, eu vou ao Pai, quando eu for, enviarei o Espírito e Ele há de testificar e ensinar-vos todas as coisas, né? A respeito do juízo, da justiça, Ele vai ensinar tudo. Então, o caminho da verdade, é a obra do Espírito Santo. Sem Ele, não há entendimento nenhum. Então nós concluímos aqui a respeito que a Bíblia ela é inspirada por Deus, autoritativa, ela é clara, ela é suficiente e ela é preservada. O que a Bíblia diz? Nela está tudo o que nós precisamos para crer e viver. E aí tem 3 perguntas para você aqui desenvolver no longo dessa disciplina. Explique com suas palavras revelação, inspiração e iluminação. Então, o que você entendia, ou agora entende, a respeito dessas 3 palavras? Revelação, inspiração, iluminação. 2. Pesquise as versões da Bíblia em português e suas diferenças. Nós temos a NVI, e várias N's aí, né? A Almeida Corrigida, enfim, tem várias versões. Então você pode fazer essa pesquisa aí e descobrir o tanto de versões que nós temos em língua portuguesa. E 3, reflita. Como a Bíblia guia a sua vida cristã? Pois bem, é um momento muito importante para mim, para você. Estamos concluindo essa parte do nosso estudo. Acredito que você irá fazer as pesquisas necessárias para estar aprofundando ainda mais no assunto da bibliologia. Desde já, muito obrigado e que Deus o abençoe.